Está sendo gravada a nossa aula. Peço autorização de vocês para que quem não conseguiu entrar até agora depois possa acessar o link e assistir a aula. Hoje a gente vai trabalhar um dos últimos pensadores ali da Antiguidade Clássica, que é o Aristóteles. Vocês estão enxergando o material? Preciso só de um retorno em áudio de vocês, já que eu estou com o material na tela aqui, não consigo ver o chat. Sim? Ou não? Sim. Muito obrigado. Vamos embora, então. Então, aí tem uma pequena imagem de como seria o Aristóteles, é uma escultura, né? A principal afirmação do Aristóteles é: o ser humano é um ser vivo e político, né? Aí tem uma outra ilustração que mostra o processo da escola, da escola ali que o Aristóteles criou para desenvolver o seu trabalho, pensamento junto com seus seguidores. Então, na Academia de Atenas, né, enquanto Platão aponta para o céu, o Aristóteles aponta para a terra, né? Essa é uma imagem clássica. Ela, inclusive, caiu como interpretação no Enem de uns 4 anos atrás, como uma questão de semiótica, né, que é uma questão onde só tem a imagem, pede para que vocês assinalem alguma alternativa. Na aula passada a gente pensou o Platão sempre nos apontava para o mundo das ideias, por isso está apontando para o céu, enquanto Aristóteles nos apontava para o mundo da experiência, das coisas concretas, e por isso está apontando para o chão. Essa era a chave para desvelar a questão naquela época, né? Então, uma das obras que o Aristóteles escreveu chama A Política. Vou até pausar aqui, se eu consigo voltar aqui para vocês. É essa obra aqui, não sei se vocês conseguiram ver no quadradinho pequeno ali, depois eu vou mostrar com mais detalhe para vocês, que é a obra principal ali da produção do Aristóteles. É uma obra fundamental para a gente compreender as ideias, então, desse pensador. São reflexões da maturidade dele, escritos realizados entre 335 e 323 antes de Cristo. É sempre bom lembrar que a gente está trabalhando ali quando mostra datas antes de Cristo com o tempo contado de trás para frente, né? Então seriam entre 335 anos antes do nascimento de Cristo. Essa obra ela é dividida em 8 livros, né, a política. São muitas as interpretações dadas aos escritos do autor. Teve forte influência sobre a filosofia medieval. Ali, num dos trechos dessa obra, ele nos escreve o seguinte: primeiro procuraremos rever o que foi dito pelos nossos predecessores, aqueles que vieram antes dele, que investigaram esse assunto. Depois, com base na nossa recolha de constituições, consideraremos o que preserva e o que destrói as cidades, bem como as perspectivas, constituições e quais são as causas de que umas sejam bem governadas e outras não. Estudadas estas questões, podemos compreender melhor qual a melhor constituição, como cada uma deve ser ordenada e de que leis e costumes carece, né? Então, a preocupação do Aristóteles era tentar descobrir de que forma seriam melhor os governos, nessa obra aqui, a política, para que se conseguisse o objetivo final da vida, né? Que, segundo Aristóteles, o objetivo de todos, o objetivo da vida é atingir a felicidade, né? Então, por que ele rompe com o platonismo, com o pensamento do Platão, que foi mestre dele, né? Nos livros 2, 3, 7, 8, há uma grande influência ainda do platonismo. Ele descreve o melhor regime de acordo com critérios derivados de considerações sobre o bem. Essa questão da felicidade individual, ele ainda herda do Platão, né?
E a ruptura se dá na hora de escolher a forma da melhor cidade, né? Ele diz que deve ser procurada na experiência concreta e não nas ideias. Aí está o ponto-chave de ruptura entre o Aristóteles e o Platão. Enquanto o Platão dizia que são as ideias, é a razão que vai iluminar a nossa experiência. Lembrem da alegoria da caverna que a gente viu na semana passada, onde Platão nos apontava a ideia de que é preciso sair da experiência concreta daquilo que a gente está vendo para racionalizar o mundo a partir das ideias e conhecer a verdade. Então, nos livros 4, 5 e 6, ele faz um inventário dos regimes e permite apurar os limites da ação política. Então, o que ele quer fazer? Ele vai, de alguma forma, radiografar a realidade concreta para decidir a partir dela. Isso é um distanciamento do ponto de vista teórico da proposta do Platão. Ele vai olhar todas as formas de governo que já existiram e, olhando essas formas de governo, ele vai, então, de alguma forma, a partir da análise da realidade concreta e não das ideias sobre a realidade, decidir e apontar no livro dele qual seria a melhor forma de governo, né? Então, a cidade, né, segundo ele, ela tem 3 centros ali, né? A polis, que é a própria cidade, a come, que é a aldeia, que é a parte mais, como se a gente fosse fazer um comparativo, um panorama com a nossa vida hoje, a gente poderia dizer que ali a polis é a cidade, a come, a aldeia seria o bairro, a localidade onde a gente mora, e o oikos é a nossa família, né? Que é a parte mais fechada, né? A cidade seria uma associação de várias aldeias, de várias autarquias, uma autarquis, que seria autossuficiente, que deveria promover a vida boa, possui um poder político, mas já não é mais paternal, como dentro da família, e é comparável com uma comunidade de marinheiros numa embarcação, por exemplo, a divisão de funções, que combina ordem e dinamismo para promover a segurança comum. Os cidadãos seriam desiguais entre si, o conflito seria inerente à política, e para superar o conflito não pode apenas objetivar a segurança, deve buscar por meio da amizade, do bem supremo. O homem é, por natureza, segundo Aristóteles, um ser vivo político, natureza buscada no fundamento e na finalidade das coisas, né? Então, a natureza e a finalidade do homem seria formar organizações sociais, políticos, no sentido de organizar daquele que vive na polis, né? Vive na cidade, né? A natureza desse indivíduo humano, ela é apenas realizável pela comunidade social e política. O homem, segundo Aristóteles, só se torna homem ao viver dentro de uma comunidade social, uma comunidade política, numa comunidade que organiza a polis. Política aqui é uma palavra que é empregada nesse sentido, da política é a arte de viver na polis, ou a arte de viver na cidade, ou a arte de viver numa comunidade social, numa organização social, né? Então, apesar disso tudo, ele ainda defende a escravidão por considerar que os indivíduos possuem naturezas diferentes. Vocês vejam como é complexo o pensamento desse autor, que, numa certa medida, parece ser um pensamento muito avançado, mas tem por trás também a defesa da escravidão e das naturezas diferentes dos indivíduos, né? Quem seria o cidadão para Aristóteles? É aquele que residencia no território, mora no território. Estrangeiros e escravos também se enquadram nesse critério, tem direito de processar e ser processado judicialmente, os estrangeiros também podem, mediante autorização, e descendência materna ou paterna, os fundadores da cidade não se enquadrariam. Para Aristóteles, cidadão é quem participa da vida política através de funções deliberativas ou judiciais. Então seria cidadão aquele que participa das decisões tomadas dentro da cidade, dentro da polis, participa da vida política, né? Estavam excluídos dessa definição, é bom que a gente ressalte aqui, as mulheres, as crianças, os anciões, os mais velhos que ultrapassaram o limite de ideia, os estrangeiros residentes e os escravos. Então, quando a gente está pensando aqui no cidadão ateniense lá, do Aristóteles, não é todo mundo que está morando dentro da cidade, é um grupo pequeno, que, portanto, vai tomar as decisões sobre como a cidade deve
se organizar, como a cidade deve gerir as suas coisas, né? A politeia, né, seria o problema básico, né, para se pensar isso aí, é o seguinte: os habitantes das cidades têm de possuir uma certa unidade, mas qual, e quanta, e como? O mínimo comum aceitável, território, o máximo comum a ser rejeitado, a posse comum de bens, mulheres e filhos. Essa é uma proposição de Platão na República que ele retoma, né? Aristóteles, ele analisa, então, 158 constituições, 158 politeias do mundo helênico, 158 cidades, 158 polis, né? Ele não quer se estabelecer um tipo ideal, não quer dizer, ó, essa aqui é a que deve ser seguida por esse tipo ideal. Ele quer atribuir as imperfeições dos regimes à falta de protagonismo dos cidadãos. Então, ele vai analisar 151 regimes de comunidades sociais daquela época para dizer o que está errado naqueles regimes e o que precisa ser corrigido, né? O regime constitucional, na essência, é a forma da sociedade, ele não possui um estatuto ontológico próprio, né? Então, ele é apenas um acordo feito entre as pessoas, ele não é uma essência, uma ideia, lá como diria o Platão, né? E o melhor regime, né? Para o Aristóteles, o melhor regime seria a aristocracia, o governo dos melhores, porque haveria a coincidência entre o bom homem e o bom cidadão. Não confundir aqui a ideia de aristocracia como oriunda do nascimento, ou seja, aqueles que nascem melhores na nobreza, não. Seriam os melhores, os mais capazes para governar, né? A finalidade da ciência política por Aristóteles, da filosofia política, é estudar o bem humano na vida da política, pois a eudaimonia, a felicidade da cidade, é mais completa do que o próprio indivíduo, né? Tem um trechinho ali de um poema do Bertold Brecht, No Caminho com Mayakovsky, que diz o seguinte: tu sabes, conhece melhor do que eu a velha história. Na primeira noite ele se aproxima e rouba uma flor do nosso jardim, não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. A ideia do Aristóteles de que é preciso ter participação no processo. Quando a gente deixa só que os outros participem, a gente acaba perdendo a nossa voz nos processos de participação. Essa introdução que eu fiz aqui do Aristóteles, pegando essencialmente a ideia do homem como animal político, ela tem um objetivo só aqui, né? O objetivo é demonstrar como, ao estudar um caso concreto, que é o caso da vida dos indivíduos na polis, né? Que é onde ele analisa nesse livro aqui que chama A Política, não sei se a luz está deixando vocês enxergarem bem. E ele rompe com a ideia platônica de que são as ideias que explicam a natureza das coisas. Por que ele faz esse rompimento? Porque ele não fica estudando o que as pessoas acham dessas cidades, ele passa a estudar o que acontece realmente na vida material dessas cidades. Para que a gente agora saia um pouco dessa parte, desse recorte que eu fiz no livro da Política do Aristóteles, e tente compreender como que ele aplica isso no resto todo do pensamento dele, eu vou propor para vocês que a gente assista um pequeno vídeo agora. Só um pouquinho que eu vou providenciar para que isso aconteça aqui. Nós sabemos, é uma das bases que fundamentam todo o conhecimento que o Ocidente hoje desfruta. Sem a contribuição dos filósofos gregos da antiguidade, provavelmente hoje nós não seríamos uma civilização tão avançada em quesitos sociais, morais, científicos ou até mesmo tecnológicos como somos hoje. E sem nenhum exagero, grande parte do que nós sabemos hoje sobre a realidade que nos cerca se iniciou com os pensamentos filosóficos de um filósofo antiquíssimo chamado Aristóteles.
e em consequência das percepções de mundo dele, muitas outras ideias foram desenvolvidas, baseadas nas noções aristotélicas, e a cultura do Ocidente foi grandemente destacada em detrimento das demais civilizações. E hoje nós vamos ter o prazer de conhecer a história de vida e um pouco das ideias de autoria de Aristóteles. Bora! Aristóteles nasceu há muitos séculos atrás, muito antes de Cristo, mais exatamente em 384 a.C., numa cidade grega chamada Estagira. Ele veio de uma família de grande status na Grécia, sendo seu pai, Nicômaco, muito próximo do rei da Macedônia, Amintas. Aos 17 anos, como todo jovem dessa idade na sua época, Aristóteles teve que dar prosseguimento aos seus estudos e se aprofundar em alguma área mais avançada. E eis que ele vai até Atenas, que à época era uma cidade muito importante na formação de grandes intelectuais, e ingressa na Academia de Platão. Sim, o mesmo Platão, que também foi um outro grandioso filósofo grego, foi nada mais nada menos que professor de Aristóteles. E nesse período em que esteve sob a condição de aluno de Platão, Aristóteles se aprofundou nos estudos platônicos sobre o ser e sobre a essência das coisas, sobre a dialética, sobre a política e sobre as ideias socráticas. Porém, a realidade é que Aristóteles, mesmo tendo Platão como seu mentor intelectual, aos poucos ele foi se afastando da visão platônica de que o conhecimento é somente adquirido por meios puramente intelectuais, ou seja, pela razão pura. Aristóteles era da visão de o empirismo, na realidade, ser o meio pelo qual constatamos a validade de algo, como nós veremos a seguir. Com a morte de Platão, 20 anos depois, a preferência de um substituto para a posição de Platão na academia deveria estar toda depositada em Aristóteles, pelo mesmo ser muito brilhante e o aluno predileto de Platão, mas não foi o que aconteceu. Aristóteles foi rejeitado e quem assumiu o lugar de Platão foi um outro ateniense que visava a filosofia com um viés mais matemático. E Aristóteles, por rejeitar essa visão, decidiu dar um fora de Atenas e, decepcionado, partiu para Atarneu, uma cidade na Ásia Menor. E foi aí que ele se tornou conselheiro político de Hérmias e se casou com a filha dele. E é no ano de 343 a.C., após retornar à Macedônia, que Aristóteles se torna o preceptor, ou seja, o mentor intelectual do jovem Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, se preferir. O rei da Macedônia, pai de Alexandre, desejava que seu filho fosse um filósofo grandemente reconhecido. Então, nada melhor do que convocar o melhor filósofo da época para ensinar o garoto, não é mesmo? Já no ano 335 a.C., Aristóteles resolveu fundar a sua própria escola filosófica em Atenas, que recebeu o nome de Liceu. E a partir daí, o pensador começou a transmitir ao público, aos seus discípulos, todo o seu conhecimento acerca da geometria, da física, química, botânica, astronomia, matemática, metafísica, teologia, retórica, entre tantas outras matérias. Futuramente, a escola de Aristóteles recebeu o nome de Escola Peripatética, e daí temos o nascimento da tradição aristotélica, que deu seguimento e trouxe novas interpretações a todo o pensamento filosófico do grande Aristóteles. 13 anos depois da criação de sua própria escola, Aristóteles se viu obrigado a se retirar de Atenas devido a uma forte onda antimacedônica após a morte de Alexandre, o Grande. E por sua forte ligação com o ex-governante déspota, pois ele tinha sido professor particular de Alexandre, então Aristóteles resolve abandonar novamente Atenas, temendo pela sua própria vida. Um ano depois, morre Aristóteles em Calcis, na ilha Eubéia, deixando diversas obras escritas, que em grande parte foram perdidas, mas as que restaram puderam ser compiladas pelos grandes estudiosos da era escolástica, e influenciam grandemente diversos outros filósofos até os dias de hoje, mais de 2.300 anos após a sua morte. Dentre as áreas de interesse de Aristóteles, nós podemos destacar principalmente a física, a metafísica, a poesia, a retórica, a política, a ética e a moral, e por aí vai. Mas qual era a opinião de Aristóteles sobre estes assuntos? Primeiramente, nós temos que entender que Aristóteles valorizava muito o conhecimento empírico como sendo o maior, se não o único modo de se obter conhecimento prático sobre qualquer coisa no mundo. Ele era um empirista. Então, em termos simples, de acordo com Aristóteles, a forma de se captar conhecimento seria somente através da experiência pelos sentidos, pela observação do mundo.
Diferentemente de Platão, que acreditava que a realidade só poderia ser conhecida por meios racionais. Na sua visão, a verdadeira realidade estaria no mundo das ideias, acessível somente pela razão humana. Um dos pontos essenciais do pensamento de Aristóteles ronda principalmente a área da metafísica. Aristóteles pretendeu demonstrar a existência de um princípio supremo da natureza, um motor imóvel que movimenta todas as coisas. Pois, vendo que tudo está em movimento, conclui-se que tudo que se move, logicamente, é movido por algo, pois este é o princípio de todo o movimento. E para Aristóteles, basicamente, essa é a sua concepção de Deus, Deus entre aspas, já que para ele o que dá sentido à existência não seria um ser, um criador, uma pessoa, mas sim tal motor, que seria a razão da ação e o que dá movimento à matéria como primeira causa. E esse pensamento de Aristóteles iria influenciar posteriormente alguns teólogos escolásticos, como Anselmo de Cantuária, por exemplo, que iria conceber e tentar provar a ideia de um Deus, o qual nada maior poderia ser pensado e que deu origem a tudo que existe. Tratando agora sobre os conceitos de substância e essência, Aristóteles conclui que uma substância é a combinação daquilo que a compõe, ou seja, a matéria, e aquilo que a distingue de todas as outras coisas, ou seja, a forma dela. Desta maneira, explorando e desenvolvendo também os conceitos de potencialidade e atualidade. Então, para exemplificar, tendo em mente um objeto qualquer, como uma mesa, por exemplo, temos que a forma da mesa é o que a distingue de qualquer outro objeto no mundo, como uma cadeira ou um banco. Isto é o que Aristóteles chama de atualidade da mesa, isto é, a sua forma. Agora, uma mesa pode ser feita de aço, de madeira ou qualquer outro material que possa ser arranjado de tal forma a constituir uma mesa. O aço ou a madeira é aquilo que pode vir a se tornar uma mesa. Portanto, a matéria que forma a mesa é a potencialidade, que pode vir a ser. Além da metafísica, talvez a maior influência que nós temos hoje de Aristóteles seja na área da lógica. Basicamente, estudar lógica pelos últimos 2000 anos significou estudar a lógica aristotélica. Aristóteles define que o fundamento da lógica é a proposição. Uma proposição usa a linguagem para expressar os juízos que serão formulados pelo pensamento. Em outras palavras, para julgarmos o que é verdadeiro ou falso logicamente, convém inicialmente demonstrar inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Esses são os idiomas que você vai estudar de graça. Realmente demonstrar proposições e provar a veracidade delas dentro de um silogismo, que é o ponto central da lógica aristotélica. E o que é um silogismo? O silogismo nada mais é que o raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições, que são chamadas de premissas, das quais se obtém por inferência uma terceira proposição, que no caso é a conclusão do argumento. Pareceu difícil, né? Mas um exemplo sempre facilita tudo. A estrutura básica de um silogismo na lógica formal de Aristóteles é a seguinte. Premissa 1, todos os homens são mortais. Premissa 2, Aristóteles é um homem. Logo, conclusão, Aristóteles é mortal. Simplificando, essa fórmula é o método utilizado na lógica aristotélica. Aristóteles ainda trata de 3 princípios lógicos básicos que são leis clássicas para a adequação do pensamento lógico. O princípio da não contradição diz que 2 afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, é um princípio lógico. O princípio da identidade diz que todo objeto é idêntico a ele mesmo. Exemplo, A é igual a A e B é igual a B. Ou seja, eu sou eu, você é você, eu não sou você, e um ventilador não é uma árvore. Cada coisa é exatamente aquilo que ela é e não se confunde com nenhuma outra coisa. E o princípio do terceiro excluído, que afirma que não existe uma terceira hipótese para uma proposição, apenas falsa e verdadeira. Além de tudo isso, Aristóteles também atuou dando sua visão na área da ética, afirmando que todas as coisas tendem para o bem, o que significa, na visão de Aristóteles, obviamente, que o bem é a finalidade de todas as coisas. Já no campo da política, Aristóteles concebe como legítimo métodos de governo como a democracia. Na interpretação do filósofo, os governos devem governar em vista do que é justo, de interesse geral, o bem comum. E o modelo democrático, de acordo com Aristóteles, seria a melhor forma de organizar politicamente uma sociedade, pois
sendo o povo soberano em suas escolhas numa democracia, alcançar a felicidade geral seria uma consequência intrínseca de uma democracia. Enfim, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês entendam que esse conteúdo, obviamente, é um conteúdo bem introdutório. O objetivo com esses vídeos curtos é somente instigar. Bom, então a gente viu ali esse vídeo que faz uma espécie de passagem panorâmica geral sobre todas as áreas do conhecimento em que o Aristóteles atua. A gente estava aqui centrado na questão da área da política, mas o nosso objetivo central não é nem se aprofundar em nenhuma dessas áreas. Esse aprofundamento a gente vai fazer depois, no segundo e no terceiro ano. O nosso objetivo central é entender a lógica do pensamento aristotélico. A lógica do pensamento aristotélico é de que é preciso levar em conta a experiência real, concreta das coisas para poder entendê-las, né? E a ruptura que esse pensamento do Aristóteles faz com o pensamento do Platão, que diz que a gente, para entender as coisas, para objetivar, para saber a verdade, a gente precisa sair do plano dos sentidos, da materialidade das coisas, e passar para o plano das ideias, né? Esses dois pensadores vão fundar, por assim dizer, duas grandes correntes de pensamento da filosofia. Platão funda o racionalismo, a ideia de que a gente precisa conhecer as coisas pelas ideias, e o Aristóteles vai fundar o empirismo, né? A ideia de que a gente precisa conhecer as coisas pela materialidade delas. Eu preciso, para saber o que é um celular, eu preciso observar o celular, não? Só com a ideia do que seja um celular eu não vou conseguir entender, segundo Aristóteles, tá? Eu vou pedir que vocês, durante a próxima semana, tentem fazer a atividade que eu vou deixar para vocês ali no portal do Plural. Amanhã a gente tem aula de sociologia e voltamos então a pensar lá no campo da sociologia também alguns outros autores clássicos. Eu queria agradecer a participação de vocês e até amanhã, meus queridos. Tudo tranquilo? Alguém quer me fazer alguma questão? Quer me perguntar alguma coisa?